Salve, salve, meus queridos. Firmeza total? Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre as propriedades que se manifestam de maneira periódica na tabela e que, pelos dados que a gente conhece da tabela periódica e sabendo como os elementos são organizados e classificados, é possível que a gente possa prever como os elementos vão se comportar em determinados quesitos, né? Então, primeiro vamos falar um pouco sobre o raio atômico. Para falar sobre o raio atômico, a gente precisaria relembrar o conceito de raio lá da matemática. Na matemática, o raio vai ser definido como a distância do centro até a borda de uma circunferência. Então, se a gente pensar no átomo, o átomo vai ter um volume ou uma forma parecida com uma de uma circunferência, em que o centro desse átomo vai ser o núcleo e a circunferência, a sua borda, né, vai ser a última camada da eletrosfera. Então a gente vai ter lá o núcleo do átomo como sendo o centro, e aí as várias camadas que são encontradas na eletrosfera, sendo que a última camada vai ser a borda dessa circunferência. Então, mais ou menos nesse desenho aqui, a gente teria um núcleo como centro e o raio seria a última camada da eletrosfera. Portanto, essa aqui seria a distância do raio atômico, a distância do núcleo até a borda da eletrosfera, que no caso, essa borda seria a camada de valência. Então a gente vai definir o raio de um átomo como a distância do núcleo do átomo até a sua camada de valência. Muito bem. Se lembrarmos lá da tabela periódica, ela está organizada de maneira que os elementos estão em ordem de número atômico, ou seja, em ordem do número de prótons que eles vão ter no seu núcleo. Então, quanto mais para a direita você vai da tabela periódica, maior vai sendo o número de prótons no núcleo do elemento. Quanto mais para a esquerda da tabela periódica, menos prótons a gente vai ter nesse núcleo. E também em relação a o número de camadas na eletrosfera, a gente pode verificar isso com o período. O período é o número da linha que o elemento se encontra na tabela periódica, e ele vai representar o número de camadas na eletrosfera que esse elemento vai ter. Portanto, quanto mais embaixo ele estiver na tabela periódica, maior vai ser o número de camadas que ele tem na eletrosfera. Então, se a gente comparar elementos do mesmo grupo, fazendo um esbocinho aqui da tabela periódica, comparando elementos que estão lá no mesmo grupo da tabela periódica, então a gente vai ter o primeiro elemento aqui no primeiro período, depois segundo período, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, né? Então, o elemento que estiver no primeiro período só tem uma camada na eletrosfera. O elemento que estiver no segundo período tem duas camadas na eletrosfera. O elemento que estiver no terceiro período vai ter 3 camadas na eletrosfera e assim por diante. Portanto, quanto mais embaixo estiver o elemento, maior vai ser o número de camadas que ele vai ter na eletrosfera. Se ele tem mais camadas na eletrosfera, a sua camada de valência é maior. Um elemento que só tem uma camada na eletrosfera, a distância do núcleo até essa camada é pequena. Se ele tiver 2, a distância vai aumentando. Se ele tiver 3, aumenta mais ainda. E assim até chegar à 7ª camada, que vai ser a última dos elementos que a gente tem registrado na tabela. Então, comparando elementos do mesmo grupo, quanto mais embaixo ele estiver, mais camadas ele tem na eletrosfera, consequentemente maior vai ser o raio atômico. Então, em um mesmo período, o raio aumenta de cima para baixo da tabela. Comparando agora átomos do mesmo período. Se todos os átomos, por exemplo, estão no terceiro período da tabela, significa que todos eles têm 3 camadas na eletrosfera. Se todos têm 3 camadas na eletrosfera, a distância aqui, o número de camadas não vai ser um fator relevante para a determinação do raio atômico daquele átomo, né? Então,
o que a gente vai precisar levar em consideração vai ser o número de prótons que ele tem no núcleo. Quanto mais prótons forem encontrados no núcleo, maior vai ser a força que esse núcleo vai ter para atrair os elétrons e deixá-los mais próximos a ele. Então, um núcleo com bastante prótons atraindo 3 camadas da eletrosfera vai conseguir deixar essas camadas mais próximas do que um núcleo com poucos prótons atraindo os elétrons das mesmas 3 camadas. Então, a gente vai verificar, quanto maior for o número de prótons no núcleo, menor vai ser o raio, porque eles vão atrair mais esses elétrons para perto de si. Portanto, como indo da esquerda para a direita da tabela periódica, a gente aumenta o número de prótons do núcleo, quanto mais à esquerda ele estiver, menos prótons vão ter no núcleo, consequentemente o raio vai ser menor. Então, o raio atômico vai aumentar da direita para a esquerda. Sendo assim, então, comparando em um mesmo grupo, de cima para baixo, em um mesmo período, vai ser da direita para a esquerda. Beleza? Consequentemente, o elemento que tem maior raio atômico vai ser o frâncio, que é o que se encontra mais abaixo e à esquerda na tabela periódica, e o menor raio atômico vai ser o do hélio, que vai se encontrar mais à direita e mais acima. Beleza? Então a gente viu como variou o raio. Todas as outras propriedades, elas vão depender ou vão poder ser explicadas do raio atômico, mas também dá para dizer que elas vão depender do raio, porque essa atração entre o núcleo e os elétrons vai ser determinante nas outras propriedades. Por exemplo, ó, se a gente avaliar também a eletropositividade, o que seria a eletropositividade? Seria a tendência de um elemento em perder elétrons para se estabilizar. Então, quanto mais eletropositivo for esse elemento, mais vai ser a vontade dele de perder elétrons para se estabilizar. Essa propriedade, que é a eletropositividade, também é conhecida como caráter metálico ou reatividade metálica. Portanto, quanto mais metálico for o elemento, maior vai ser a tendência de ele perder elétrons para se estabilizar. Essa perda de elétrons ocorre quando o raio atômico for o maior possível. Quanto maior for o raio, o elétron da camada de valência vai estar tão distante do núcleo que o núcleo não vai conseguir exercer uma força para trazê-lo para próximo de si e impedir que outro átomo vá lá e roube esses elétrons para si. Então, quanto maior o raio atômico, mais fácil vai ser para um elemento perder elétrons para se estabilizar, vai ser maior o caráter metálico dele. Portanto, eletropositividade e raio atômico vão ser diretamente proporcionais. Quanto maior for o raio, mais eletropositivo vai ser o elemento. Ele vai tender mais a perder elétrons. Como já falei, eletropositividade é sinônimo de reatividade metálica ou de caráter metálico. Se a gente pensar na energia de ionização. Energia de ionização seria a energia gasta para retirar um elétron da camada de valência de um elemento. Então, se eu quero retirar o elétron da camada de valência do elemento, quanto mais perto esse elétron estiver do núcleo, mais difícil vai ser de retirá-lo, consequentemente eu vou gastar mais energia. Quanto mais longe ele estiver do núcleo, mais fácil vai ser retirá-lo, porque a atração entre ele e o núcleo vai ser baixa, consequentemente esse elétron vai ser retirado com facilidade, gastando pouca energia. Então, energia de ionização, ela vai ser uma propriedade inversamente proporcional ao raio atômico. Quanto menor for o raio atômico, maior vai ser a energia gasta para retirar elétrons desse átomo. Então, o modo com que elas vão aumentar vai ser ao contrário. Fazendo um esbocinho aqui da tabela periódica, a gente vai ter que a energia de ionização, ao contrário do raio, ela vai aumentar da esquerda para a direita
e de baixo para cima. Então, energia de ionização aumenta ao contrário do raio, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Consequentemente, o hélio aqui vai ser o elemento que vai ter maior energia de ionização, justamente que por ser um gás nobre, ele não quer perder elétrons, e por ter um raio pequeno, ele vai perder elétrons de maneira muito difícil. Vai ser necessário gastar muita energia para retirar os elétrons desse átomo. Então, essa é a energia de ionização. Pensando em outra propriedade aí, que seria a eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Ela vai ser a tendência de um elemento a ganhar elétrons, o quanto ele vai ser afim de ganhar elétrons. Para um elemento ser afim de ganhar elétrons, ele precisa ter um raio pequeno, porque com esse raio pequeno, o núcleo dele vai ter força para atrair esses elétrons para perto de si. Então, quanto menor for o raio atômico, mais eletroafim um elemento é. Portanto, a maneira como ele varia, como essa propriedade varia na tabela periódica, vai ser inversamente proporcional ao raio, sendo de baixo para cima e da esquerda para a direita, igualzinha à energia de ionização. Outra propriedade também que vai variar como a energia de ionização e a eletroafinidade é a eletronegatividade. Eletronegatividade seria a força com que um átomo puxa os elétrons de uma ligação que ele está fazendo. Para esse átomo puxar os elétrons da ligação com uma alta intensidade, uma alta força, ele precisa ter um núcleo próximo desses elétrons, ou seja, ele precisa ter um raio pequeno. Se ele tiver um raio grande, a intensidade dessa força vai ser pequena. A força elétrica que a gente usa para quantificar ali a intensidade da atração de um núcleo por uns elétrons, ela vai depender das cargas, né, dos prótons e dos elétrons, e vai depender do quadrado da distância entre eles. Então, quanto maior for a distância, menor vai ser a força exercida entre eles. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força exercida entre eles. Então, a distância vai ser um fator determinante para a gente dizer como que os elementos se comportam nessas propriedades. Existem outras propriedades aí, além dessas que eu citei aqui, que não vão variar de maneira tão específica, tão bem explicada como essas 5 que foram citadas aqui, que são a densidade, o volume atômico, ponto de fusão e ponto de ebulição. A densidade, ela vai variar das pontas para o meio e de cima para baixo. Então, a densidade, ela vai variar dessa maneira aqui. Seria a densidade dos elementos. O elemento mais denso de todos vai ser o ósmio, que está bem no meio da tabela aqui. Aí, o volume atômico, se a densidade varia assim, densidade é inversamente proporcional ao volume atômico. Então, o volume atômico vai ser ao contrário. Quanto mais à direita ele tiver, mas também nos períodos ela vai se comportar de cima para baixo. Então, fazendo o esbocinho aqui da tabela, ó. A gente vai ter o volume atômico se comportando dessa maneira. E ponto de fusão e ponto de ebulição vai ser o que se comporta de maneira mais estranha. Entre os metais alcalinos e os metais alcalino-terrosos, que são os primeiros períodos aqui da tabela periódica, ela vai se comportar de cima para baixo. De baixo para cima. E aqui, nos elementos que estão no meio, ela vai se comportar parecida com o volume atômico. Das pontas para o meio e de cima para baixo.
Essas propriedades aqui de volume atômico, ponto de fusão e ponto de ebulição, e também da densidade, são menos abordadas nos vestibulares, porque a variação dessas propriedades não é tão constante na tabela periódica, elas variam de maneira mais estranha. Em compensação, as propriedades que são dependentes do raio atômico, que a gente falou primeiro aqui, raio atômico, eletropositividade, energia de ionização, eletroafinidade e eletronegatividade, essas 5 são bastante cobradas em vestibular. Então vale a pena ficar de olho esperto para não cair nas pegadinhas que os vestibulares fazem. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todos, até a próxima aula.